Fala pessoal, aqui é o professor Marcos Nascimento, mais uma vez, né, para a gente dar continuidade ao nosso curso de camareira e arrumador pela Capacitar Cursos. Muito bem, na aula passada a gente falou sobre higiene e limpeza, sobre os materiais de limpeza, né, os produtos de higiene e limpeza. Hoje a gente vai dar continuidade e vamos falar, né, sobre os equipamentos e utensílios de limpeza. Bom, para se realizar a limpeza dos ambientes do hotel, são necessários alguns equipamentos e utensílios, né? Entre eles podemos citar panos de limpeza, devem ser confeccionados em materiais que absorvam a água e a sujeira. Devem secar facilmente, devem ser em diversas cores para diferenciar o uso de cada um, né? As cores são importantes, pano de uma cor para determinada atividade, pano de outra cor para uma outra atividade. Você não usa o mesmo pano que você enxuga, por exemplo, a pia do banheiro, você não vai usar o mesmo pano para limpar, por exemplo, a mesa do quarto, né? Você tem que ter panos diferentes e as cores são importantes para diferenciar. Exemplo, o pano de algodão, limpeza úmida ou seca, né? Ele absorve bem a água. Tem o pano de viscose, que é para limpeza úmida em janelas, vidros, né? Que demora a secar. E fibras de celulose também, que são limpeza úmida, ótimo para esfregar. Estragam-se facilmente esse de fibra de celulose. E tem os de fibras sintéticas, limpeza úmida e limpeza a seco, né? Que é peso leve. Então, são os tipos de panos de limpeza. Bom, vassouras, utilizadas para varrer sujidades de pisos, paredes, tetos e escadarias. Pode ser utilizada como auxílio para passar pano nos pisos, né? Às vezes não se tem um rodo à mão, pode-se usar a vassoura também, paredes e teto. Pode ser de vários materiais. O cabo pode ser de plástico, de madeira ou metal. O complemento pode ser de palha, né? Aquelas vassouras de palha, de piaçava, né? Pelo de cavalo ou sintético, né? Tem vários tipos de vassoura. Tem as escovas. Existem vários tipos de escovas disponíveis no mercado. Escova para limpeza de superfícies muito estreitas, né? Quando é estreitinho, a escova é própria para isso. Escova manual, limpadora de carpete. Tem a escova multiuso, com ou sem cabo, né? As escovinhas que a gente está acostumado a usar em casa. Escova de cabo grosso e longo, né? Para esfregar pisos. E escova para limpeza, né? De vaso sanitário. Então, são os tipos de escova. Temos as pás de lixo, comumente são fabricadas em plástico e metal. Este instrumento auxilia o trabalho da vassoura, né, na coleta do lixo e da poeira. Os modelos podem variar, os cabos podem ser longos ou curtos, né? Pás de lixo também pode-se ter aí uma variedade. O aspirador de pó, eletrodoméstico que succiona pó através de um motor acoplado a uma mangueira. Possui vários acessórios para várias superfícies. É muito utilizado em hotéis que possuem pisos, né, com carpetes. Então, assim, o aspirador de pó tem os acessórios que vão se acoplando àquela boca, né, que puxa a sujeira. Por exemplo, o espaço muito estreito, aí tem um bico, vou usar esse termo, um bico mais estreito para poder se usar o aspirador em locais mais estreitos, ou o bico mais largo, e por aí tem uma variedade, certo? É ótimo para limpar carpete. Os rodos, existem os rodos para piso e para vidro. Podem ser fabricados em borracha ou outro material sintético, possuindo a base, né, de metal, madeira ou plástico. Então, tem os rodinhos pequenos, né, para pia, para janelas, né, o piso de rodo também. Na imagem aí, vocês podem ver os utensílios que a gente falou, né, são vários. E tem os baldes, que são recipientes utilizados para armazenar água e dissolver os produtos utilizados na limpeza. Aí você pode observar algum tipo de escova, rodo, né, mop, baldes e carpetes também. Seguindo, procedimentos de limpeza. Para cada área e para cada tipo de material, a forma de limpeza existente é uma. Veja a seguir como limpar alguns tipos de superfícies. Bom, nós temos tapetes e carpetes. A forma de limpeza dos tapetes e carpetes irá variar de acordo com o material de que é confeccionado, né? Os confeccionados em lã, né, tapete de lã, devem ser limpos com auxílio de um aspirador de pó a vácuo, né, que fica mais fácil. Aqueles que se coloca, muita gente coloca no pé da cama ou na lateral da cama, né, aquele tapete de lã. Então, auxílio de um aspirador de pó, né, a vácuo. Os outros tem tapete de piso mesmo, pode ser usado uma vassoura, e o aspirador de pó também, né? Seguindo. Os confeccionados em material sintético devem ser limpos com o auxílio de um pano úmido, né? Alguns fatores como cor, densidade, modelo, tipo de fibra de fabricação
influenciam diretamente na durabilidade dos carpetes e tapetes. Temos as cortinas, né? A técnica e o produto de limpeza escolhido para limpar as cortinas depende do material de que estas são confeccionadas. As cortinas que podem ser lavadas são as confeccionadas em algodão, fibras e sedas. Aí é fácil, é só tirar, mandar para a lavanderia, né? Depois de lavada, passada, colocada no local. Outras podem ser limpas vamos dizer assim, no próprio local, no próprio apartamento, né? Então você vai ver qual tipo de material que deve ser utilizado para fazer a limpeza da cortina. Os cobertores geralmente são confeccionados em lã, né, acrílico, rayon, poliéster e combinações de fibras. Podem ser lavados periodicamente em máquinas de lavar com reduzida centrifugação, ou seja, não centrifuga por muito tempo. A sua durabilidade dependerá do tipo de fibra, né, que é confeccionado. A densidade e a intensidade do uso também que vai determinar aí a durabilidade dos cobertores. Travesseiros devem estar sempre protegidos por capas protetoras e fronhas. Né? Nunca colocar a fronha diretamente no travesseiro. Primeiro põe uma capa protetora, né? E a fronha, depois ainda mais outra por cima. A capa protetora, tanto quanto a fronha, devem ser lavadas na máquina. Os travesseiros podem ser ter enchimento sintético ou penas, né, de ganso. Aí são os travesseiros mais chiques, vamos dizer assim, com penas de ganso. Tem os estofados, né? Nos apartamentos costuma-se ter, dependendo do tipo de hotel, né? Estofados que ele fala sofá. Os estofados podem ser limpos com aspirador de pó, utilizando os acessórios necessários. A higienização completa pede o uso de água e produtos químicos. Os estofados possuem como revestimento tecidos, couro e outros. Né? Os de couro é bom que é até mais fácil de limpar. Os de tecido já é mais, vamos dizer assim, difícil porque você precisa usar um pouco de água, né? Então vai ter que aí você usa um aspirador, que é aspirador de água, que tem o aspirador de pó e tem um aspirador de água e pó. Então você faz aquela lavagem, chama de lavagem a seco, né? Para você lavar e ao mesmo tempo aspirar a sujeira, certo? Ar-condicionado. A tela interna do ar-condicionado deve ser limpa semanalmente com o auxílio de um aspirador de pó ou escova. A limpeza externa pode ser feita com sabão neutro e pano úmido, né? Limpou a parte externa. A parte de dentro, que tem uma telinha que é o filtro, né? Ele fala de usar um aspirador de pó, é ótimo quando você tem isso à mão, ou escova. Mas aquela telinha que tem dentro do ar-condicionado, só é levantar a tampa, você já vê de cara. Ela é fácil de desencaixar, você pode usar a pia do banheiro mesmo para poder lavar com escova, né? Com água, sabão e escova. Enquanto você vai fazendo outras atividades, a tela seca, né? Que é o filtro, e depois você coloca no lugar. Tem apartamento que tem, ao invés de ar-condicionado, tem o circulador de teto, né? Aquele ventilador de teto. Deve ser limpo também semanalmente com auxílio de sabão neutro e pano úmido. Bom, gente, o professor vai falando aqui, mas qualquer dúvida, volto a repetir. Chama no WhatsApp que o professor tira, né, a dúvida se tiver. Ralos. Para a limpeza do ralo, externamente, né, pode-se utilizar sabão de coco, água e palha de aço. Quando este for de material metálico, né, ou detergente neutro e escova para poder limpar. Quando for de... Desculpe, vamos lá, vou repetir, tá? O professor se atrapalhou aqui. Para a limpeza do ralo, externamente pode-se utilizar sabão de coco, água e palha de aço quando este for de material metálico. Né? Ou detergente neutro e escova quando ele for de plástico. A parte interna pode ser higienizada com desinfetante. Né? Você desencaixa o ralo e limpa por dentro também. Não adianta estar bonito por fora e por baixo sujo, porque vai gerar mau cheiro também. Certo? Vidros podem ser limpos com álcool ou produto apropriado com auxílio do rodo. Eu falei até ontem, né, de limpeza de vidro, tem uns multiusos próprios para vidro que se coloca. Ontem eu falo na aula anterior. Paredes, tetos e portas. Estes devem ser limpos a seco, com auxílio de escova. Se necessitar de limpeza profunda, será feita de acordo com os padrões estabelecidos, né, pelo hotel. Aí é a governanta quem vai dizer para você como é que se faz a limpeza mais profunda de parede, teto e porta. Ó, gente, um curso que auxilia muito né, ao de camareiro, é o curso de auxiliar de serviços gerais. É um curso com vídeos, com tudo, mostrando limpeza pesada, limpeza leve, entre outros, tá? Caso tenha interesse, já sabe, a participação é gratuita, você assiste às aulas e só adquire o certificado se quiser. Vamos lá, vamos dar continuidade. As persianas e venezianas. Sua limpeza é diária com auxílio de uma escova pequena. Cuidado, pois estes materiais são muito frágeis. A limpeza mais profunda deve seguir as orientações, né, do fabricante. Então, sempre observar qual é a orientação do fabricante para poder fazer a limpeza dessas persianas aí venezianas. E o frigobar,
é uma geladeira, deve passar pelo degelo toda semana, realizando uma limpeza total. Como esta deve ser realizada, será descrita mais à frente. Aí, mais à frente, eu falo para vocês a limpeza do frigobar, certo? Sobre a área social. Agora vamos sair do apartamento, né, do quarto do cliente. Vamos para a área social, onde os clientes, hóspedes, transitam. A limpeza dos corredores deve ser feita bem cedo ou no final do expediente, certo? Nunca no meio do turno, porque o trânsito de pessoas vai atrapalhar a você fazer essa limpeza. Deve começar pelo lado externo das portas dos apartamentos, usando um pano embebido em produto de limpeza, né? O produto deve ser aplicado sobre o pano. A limpeza deve ser feita de cima, né, para baixo, certo? Os frisos, relevos e rodapés devem ser limpos a seguir. Tem parede que tem corredores, né, o piso que tem um rodapé. Então você vai fazer isso a seguir, logo depois de ter feito a limpeza do piso. Da mesma forma, devem ser limpos os móveis e objetos decorativos dos corredores. O que tiver no corredor é feita a limpeza. A porta do elevador deve ser limpa com produto de limpeza adequado, designado pela governanta. Este produto deve ser aplicado, né, sobre um pano. Aplica no pano e depois na superfície, né, ou seja, na porta do elevador. A limpeza deve iniciar pela parte superior com movimentos de cima para baixo. Você sempre limpa de cima para baixo. Bom, as lixeiras e cinzeiros do corredor devem ser esvaziados, colocando-se o lixo no saco que está no carrinho. Depois, passa-se um pano embebido em solução de limpeza por dentro e por fora da lixeira, né, e do cinzeiro. Feito isso, tá feita a limpeza aí da lixeira. A última tarefa a ser executada é a limpeza do piso. No caso de piso carpetado, é utilizado o aspirador de pó. Em outros tipos de piso, é preciso usar equipamentos adequados como vassoura, pá de lixo, rodo e pano de chão. Deve ser feita uma limpeza cuidadosa em todos os cantos e debaixo de objetos imóveis, para não perturbar os hóspedes. O aspirador só deve ser ligado após as 9 da manhã, porque aí os clientes já levantaram, já foram para o café da manhã e tudo mais, certo? Então, aspirador de pó no corredor somente após as 9 horas. Normalmente o café é até as 9, alguns hotéis até as 10. Aí você vai observar, né, qual é o padrão do hotel para poder você usar o aspirador de pó no corredor. Senão você acorda os clientes, aí vai ter reclamação. Vamos falar de apartamento ocupado. Toda camareira tem a responsabilidade de cuidar de certo número, né, de apartamentos e algumas áreas sociais, incluindo corredores, hall de elevadores e escadarias. Quem faz a distribuição deste serviço, né, é a governanta. A gente já até viu na nossa primeira aula as atividades, né, as atribuições da governanta. Na lista de apartamentos destinados à camareira é indicada a situação de cada unidade. Também a gente já viu, né? Apartamento ocupado, apartamento de saída, entre outros. Bom, o apartamento pode estar vago, ocupado, em saída ou reservado. A camareira deve observar essas indicações e começar o trabalho pela prioridade do dia, indicado sempre pela governanta. Não é você que toma as atitudes e resolve, né? Você recebe ordem e você cumpre a ordem. Antes de entrar no apartamento ocupado, a camareira deve bater na porta ou apertar a campainha, se tiver, e aguardar alguns segundos. Se não houver resposta, deve abrir a porta usando a chave mestra, devagar, e anunciar: camareira, bom dia. Não é? Você anuncia a sua entrada. O cliente pode ainda estar dormindo. Não é? Se estiver dormindo, você volta. Seguindo. Se o hóspede responder, a camareira deve aguardar que ele abra a porta e permita a sua entrada. Ou pode perguntar a que horas o hóspede deseja, né, que arrume um apartamento. Ao entrar, a camareira deve prender a porta para que fique aberta. A porta deve ficar aberta, você não trabalha com a porta fechada. Ou colocar uma plaquinha de camareira, dependendo da prática de segurança adotada pelo hotel. Após entrar no apartamento, a camareira deve seguir os seguintes passos para fazer a limpeza e arrumação. Vamos lá, isso aqui é bem importante. Bom, verificar o estado geral do apartamento, ver como é que ele está. Testar os aparelhos, né, e os equipamentos, como luzes, TV, rádio, se tiver, ar-condicionado e etc. Abrir as cortinas e janelas para arejar, né, o apartamento. E retirar bandejas com o resto do café da manhã, se houver. Também retirar os cinzeiros sujos e as lixeiras, colocando o lixo no saco próprio no carrinho. Prestar atenção se não tem ponta de cigarro acesa no cinzeiro, né, para você não causar um incêndio. Retirar copos sujos e colocá-los sobre a pia do banheiro, para, né, posteriormente você fazer a higienização. Afastar a cama da parede, se estiver encostada. Colocar uma cadeira limpa ao lado da cama para colocar roupas limpas, né? Você coloca em cima. E retirar o edredom ou coxa da cama, verificando o seu estado. Se tiver, o cliente acabou de entrar,
né? Entrou à noite, amanheceu o dia, o lençol não precisa de troca, né? Você verifica se ele está precisando ou não trocar. Aí tem um ponto importante, está até em vermelho. Atenção! É preciso usar luvas para retirar a roupa de cama usada. Você não sabe o que é que o cliente tem. Vamos pensar assim, né, na pele dele. Senão você pega com a mão, você pode se contaminar. Seguindo, dobrar o edredom ou coxa. Né, primeiro dobrá-lo ao meio, com a parte de dentro, né, para fora. Depois dobrar mais 2 vezes no mesmo sentido. Por último, dobra 2 vezes, né, na largura. Aí você fez a dobrada, fez a dobra do edredom de forma correta. Colocar o edredom sobre o encosto de uma cadeira. Aí vai retirar o cobertor da cama, verificando também o seu estado. Dobrar o cobertor ao meio pela largura, depois pelo comprimento. Colocar o cobertor sobre o encosto da cadeira, né? Retirar os lençóis e as fronhas, verificando o seu estado. Bater levemente os travesseiros e colocá-los sobre uma cadeira. Aí depois você vai verificar o estado do protetor de colchão e retirá-lo se estiver sujo ou danificado, né? Teu protetor de colchão. Levar as roupas sujas para o carrinho, colocando-as no saco apropriado. Pegar no carrinho as roupas necessárias para refazer a cama. Não é? Como eu falei, a gente prepara o carrinho antes. A gente já falou disso, não vou nem repetir. Colocar as roupas limpas sobre uma cadeira ou poltrona. Aí vamos para a cama. Vamos lá, a cama parece uma coisa simples, mas se você for observar aqui o passo a passo, e depois a gente vai ter um vídeo na nossa próxima aula, né? A última aula, que é um processo, né, em alguns hotéis bem chatinho de fazer, mas tem que ser feito. Primeiro você vai colocar o protetor de colchão, né, se o outro tiver sido retirado. Aí vai centralizar ele bem. Depois estender o primeiro lençol pelo lado da cama, centralizando-o na cama, né, de modo que todos os lados caiam igualmente. Verificar o seu estado. Se estiver manchado ou rasgado, separar e encaminhar a rouparia, né? Se você pegou algum lençol que veio com alguma mancha, você separa. Fazer o envelopamento do lençol nos 4 cantos da cama. Tá? Em cada canto, fazer uma dobra com um ângulo de 45 graus. Depois embutir a dobra debaixo do colchão. Não sei se vocês já viram isso, mas vocês vão ver no vídeo, né? Você tem as pontas do lençol, né? Você dobra e faz um envelopamento mesmo. Ela dobra, fazendo um ângulo de 45 graus e você coloca a ponta debaixo da cama. Embutir as laterais do lençol debaixo do colchão. Né? As laterais também debaixo do colchão. Verificar se o lençol ficou liso e bem colocado. Aí a gente vai para colocar o segundo lençol, que é o lençol de cobrir, abrindo-o pela lateral da cama, também sempre pela lateral, tá? Não pelos pés da cama, mas pela lateral. Centralizar o lençol, deixando a bainha mais larga, também chamada de vira, para o lado da cabeceira, certo? Você observa isso na bainha do lençol. Alisar o lençol, ou seja, passar aquela mão, né, para poder ele ficar todo certinho. Se o local for quente e não se colocar cobertor na cama, embutir as pontas do lençol, fazendo também um envelopamento nos cantos. Em locais frios, um cobertor pode ser colocado sobre o segundo lençol. Imagine, protetor, lençol de cobrir e agora vamos a um cobertor. Também abrir o cobertor de modo que fique centralizado, mas com a extremidade a cerca de 2 palmos abaixo da cabeceira. Né? Você deixa um espaço entre a cabeceira de 2 palmos para você colocar, né, esse cobertor. Dobrar a bainha do segundo lençol, né, no lado da cabeceira sobre o cobertor. Falando assim sem ver, mas vocês vão ver no vídeo, como eu já falei, você vai 2 palmos, coloca o cobertor e o lençol de cobrir que você já tinha forrado, você vai dobrar ele, né? Por cima, você vai dobrar ele por cima do cobertor, certo? Embutir as pontas e laterais do cobertor junto com o lençol, fazendo envelopamento nos cantos. Em hotéis mais luxuosos, pode-se colocar um terceiro lençol sobre o cobertor. Este deve ser aberto de forma que fique centralizado e sobrando uma ponta acima, né, do cobertor no lado da cabeceira. Pense aí quanta coisa. Alisar o lençol. Nesse caso, fazer o envelopamento nos cantos da cama dos 2 lençóis do cobertor juntos. Gente, isso é se o hotel, né, em alguns hotéis mais luxuosos, ele pede que ainda em cima do cobertor se coloque mais outro lençol. Bom, nesse caso, fazer o envelopamento nos cantos da cama. No lado da cabeceira, embutir a bainha do terceiro lençol entre a bainha do cobertor e o segundo lençol. Repito,
Você está só ouvindo, não está vendo, mas amanhã assista a aula, na próxima aula, assista a aula completa e veja o vídeo ao final, beleza? Para não ficar com dúvida. Normalmente, quando você é contratado, você tem um acompanhamento, para alguém lhe ensinar também. Bom, dobrar a bainha do segundo lençol sobre o cobertor, né? Dobrar as laterais dos lençóis e do cobertor juntos debaixo do colchão, para ficar uma coisa bem bonitinha, bem envelopada. Colocar o edredom ou a coxa na extremidade, né, do pé da cama. Desdobrar o edredom ao longo da cama, de modo que caiam pontas iguais para todos os lados, né? Que por último você vem com o edredom para jogar por cima. Virar para fora a ponta do edredom, do lado da cabeceira, de forma que fique a cerca de 2,5 palmos da cabeceira. Colocar protetores nos travesseiros, colocar fronhas também, né? Arrumar os travesseiros dentro das fronhas, não é enfiar lá de qualquer jeito. Você coloca e arruma ele para ele ficar bonitinho. Alisar as fronhas e colocar os travesseiros sobre o edredom dobrado na cabeceira da cama. Aí você desvira o edredom sobre os travesseiros, cobrindo-os, né? E dobrar a ponta do edredom debaixo do travesseiro. Vai ficar tipo, o edredom cobre tudo, mas com o travesseiro envolvido, né? A cama, meu amigo, como vocês puderam ver aí, é muita coisa para fazer. Tem que estar bonita mesmo. Vamos falar do pó. A retirada do pó deve começar pelo que está perto da entrada, caminhando ao longo do apartamento, fazendo um círculo, tá? Retira-se o pó de todas as superfícies com um pano embebido em produto de limpeza. Devem-se usar produtos de limpeza apropriados para cada tipo de superfície, para não estragar, né? O produto deve ser aplicado no pano e não diretamente na superfície a ser limpa. Repito, aplica o produto no pano e depois passa na superfície que vai ser limpa. Os móveis e aparelhos devem ser limpos com movimentos de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. As gavetas devem ser limpas por fora e por dentro quando estiverem desocupadas. Quando o pano estiver sujo, deve ser virado para utilizar o lado, né, que está limpo. Você faz a dobra no pano e conforme vai sujando um lado, você vai virando o outro e depois vai dobrando, sempre usando a área do pano que está mais limpa. Utilizar uma escova pequena para limpar frestas e ranhuras de aparelhos. Por último, deve ser feita a limpeza dos rodapés, caminhando em círculo no apartamento. Da mesma forma que nas outras superfícies são usadas um pano, né, e um produto próprio para limpar os rodapés. Aí vamos para a folheteria. Bom, repor a folheteria do apartamento, né, ou seja, todos os papéis que compõem o diretório do apartamento, com papel de carta, questionário de avaliação do hóspede, folders de empresas de turismo e outros. Diretório é a pasta que contém esses papéis. Esse é simples, às vezes o cliente nem mexe naquilo, então você só faz se precisar. Aí vamos ao minibar. É uma pequena geladeira, né, chamada também de frigobar, que fica dentro do apartamento, contendo alimentos e bebidas a serem vendidos aos hóspedes. Os itens do frigobar, bem como sua disposição, são determinados pela governanta. Assim, cada hotel, né, vai ter o seu padrão. A geladeira deve ser mantida sempre da mesma forma na hora da reposição e da arrumação para facilitar a visualização dos produtos pelo hóspede e também, né, para sua rápida conferência. Se hoje você coloca a Coca-Cola numa posição, amanhã em outra, depois em outra, a cerveja, a água, na hora de você verificar, fica mais difícil, né? Então, quando você coloca sempre na mesma posição, vai ficar mais fácil de você, tanto do cliente visualizar, como você também conferir. Bom, o consumo do minibar deve ser verificado diariamente pela camareira. Tá? Em seguida, ela anota os produtos consumidos na ficha de controle. Esta ficha deve ser encaminhada à recepção para débito do consumo, né, na conta do hóspede. Em muitos hotéis, a camareira lança o consumo pelo telefone do apartamento, comunicando direto com a recepção. Né? Ao invés de anotar, ela pega o telefone, fala com a recepção e informa. Foi consumido, aí diz os itens consumidos que é lançado na conta. Caso algum item ainda esteja sendo consumido pelo hóspede, a camareira deve anotar na ficha de controle, fazer a reposição e deixar no minibar o item que está em consumo. Né? O cliente abriu uma água, mas não bebeu a água toda. Você repõe aquela água e mantém a água que o cliente abriu lá. Os procedimentos para a reposição do minibar. Verificar o consumo, anotar o consumo na ficha de controle, a gente já falou isso, né? Só repetindo para reforçar. Repor os itens que estão faltando de acordo com as quantidades estabelecidas pelo hotel e verificar o prazo de validade dos produtos, que é importante também, né? Não deixar produto vencido. Aqui, gente, a fichinha do consumo do minibar, você coloca a data, o apartamento e aí os produtos, tá? Então, refrigerante Coca-Cola, aí a quantidade, uma.
né, que o cliente consumiu, guaraná, guaraná de laranja, de limão, cerveja, água com gás, água sem gás, chocolate e o que mais tiver, certo? Esse é só um exemplo para você ter uma noção. Vamos seguindo. Aí não tem muito o que explicar, porque é autoexplicativo, né? Só de olhar você já entende o que é. Vamos agora para outra parte que é também não é difícil, né? Mas que tem que ser feito com bastante atenção, que é a higienização do banheiro. Atenção! Devem-se usar luvas de borracha para limpar o banheiro. O professor, quando coloca assim, atenção, deve-se usar luvas de borracha. Gente, isso é um item de proteção para você mesmo. Se a governanta ou a supervisora de andar pega você limpando o banheiro sem luva, você vai ser advertido, viu? Vai ser chamado a atenção. Então, atenção, usar luvas. Retirar o lixo do banheiro, colocando-o no saco de lixo do carrinho. Retirar as toalhas e tapetes usados e colocados no saco de roupa suja do carrinho. Borrifar o produto que retira manchas de ferrugem e da marca, né, da água no interior do vaso, inclusive sobre as bordas internas. Deixar que o produto haja durante o tempo recomendado pelo fabricante. O tempo recomendado é deixar lá agindo durante 10 minutos. Você deixa esse tempo para depois você continuar a limpeza. Depois do repouso, com uma vassoura própria, né, ele chama vassoura, a gente está acostumado a chamar de escova de vaso sanitário, né? Mas ele fala isso. Esfregar bem as bordas, as paredes internas e o fundo do vaso. Esfregar o interior do vaso com uma bucha grossa para retirar crostas, né, e manchas do interior do vaso. Da descarga para enxaguar. Limpar a parte de fora do vaso com um pano molhado em produto desinfetante, tomando cuidado de limpar todos os lados e reentrâncias, né? Limpa todinho, as laterais, embaixo, atrás também. Bom, limpar a tampa e o assento do vaso com pano embebido em desinfetante. Lembrar que o pano que você vai limpar a tampa e o assento do vaso não pode ser o mesmo pano que você usou, né, para limpar o vaso por fora. Por isso a gente falou daquelas flanelas, né, daqueles panos de limpeza que tem várias cores para você não misturar. Se houver bidê, limpá-lo com produto desinfetante e bucha por dentro, enxaguando com água em seguida. É raro, mas ainda pode se encontrar esses hotéis antigos, clássicos, né, com bidê. Bidê, ele parece um vaso sanitário, eu estou explicando caso quem esteja assistindo não saiba o que é. Parece um vaso sanitário onde você senta e ele tem um chuveirinho. Se usava muito isso antigamente, hoje nem se fala mais. Mas precisa limpar ele também. Limpar o bidê por fora com um pano embebido em produto desinfetante. Bom, se houver banheira, borrifar o produto de limpeza em seu interior, nas paredes em volta, nas torneiras e saboneteira. Deixar o produto agir pelo tempo recomendado pelo fabricante. Bom, esfregar a banheira e as torneiras com uma bucha macia. Buchas grossas e ásperas não podem ser usadas na banheira, pois arranham, né, a superfície. O material que é feito, né, a banheira é bem sensível e aí você vai arranhar, vai estragar, né, a peça. Bom, esfregar com uma escova as paredes azulejadas, retirando toda a sujeira e manchas de limo entre azulejos. Enxaguar as paredes e a banheira com água para retirar o resíduo do produto de limpeza. Secar a banheira, secar, viu? Não deixa lá não. Seca a banheira, as torneiras e as paredes com um pano limpo. Muito bem. Olha, eu sempre falo que sobre limpeza. Limpeza, quando você faz ela diariamente, dá manutenção, né? Você não tem trabalho. Mas se você faz mal feito, vai acumulando sujeira. E quando você for fazer, né, uma determinada limpeza, vai ter mais trabalho ainda. E olha só que você ainda tem a supervisão, né, da governanta e da supervisora de andar. Vamos lá, seguindo. Se houver um box no lugar da banheira, higienizá-lo com um produto de limpeza apropriado. Lavar também saboneteiras e torneiras. Ou enxaguar o box com água limpa e secá-lo com um pano. Nunca deixa nada molhado. Lavar a cuba da pia, né, a parte interna, as torneiras e a bancada com um produto desinfetante com bucha macia. Enxaguar com água quente. Lavar os copos com bucha apropriada. Aí já sabe, né? Não pode ser a mesma bucha que você usou no vaso, no piso, para esfregar a parede e para limpar os copos. Não precisa nem dizer isso, mas mesmo assim é bom deixar alerta. Então, lavar os copos com bucha apropriada e detergente, né? Tirar as luvas para fazer isso. Secar os copos com pano de prato. Passar álcool 70% nos copos para tirar manchas e dar brilho. O copo tem que estar lá, brilhando sem manchas. Lavar os cinzeiros com bucha e detergente. Tá? Secá-los com um pano e secar a cuba da pia, as torneiras e a bancada com um pano. Tá aí o trabalho de limpar a banheira, né?
Se houver objetos do hóspede sobre a bancada, que ele está falando a bancada da pia, né, deixá-los no mesmo lugar onde se encontra. Você tira, levanta, limpa e coloca no mesmo lugar. Limpar os espelhos com pano sem felpa, né, para que não solte fiapos, e com produto adequado, em movimento sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tirar o pó das lâmpadas e luminárias com pano embebido em produto adequado. Repor os itens de uso do hóspede, né, os amenities, aqueles que a gente já falou, né, condicionador, shampoo, sabonete, colocando-os nos lugares determinados pela governanta. Repor toalhas e papel higiênico. Limpar a lixeira com desinfetante e pano. Primeiro limpa-se o lado externo da lixeira, depois limpa-se o lado interno. Se a lixeira estiver muito suja, deverá ser lavada com bucha e água e depois, né, secada com tecido. Eu vou fazer um comentário aqui. Tem papel higiênico que é colocado em banheiro de hotel, que tem que ter obrigatoriamente uma dobra na ponta do papel higiênico, bonitinha, que é para o cliente, fazendo tipo uma seta, né? Você dobra as pontas para fazer de parecendo uma setinha. Até isso em alguns hotéis, aqui no conteúdo não tá, mas eu tô falando para vocês porque eu já vi isso. Aspirar ou varrer o piso, limpando bem todos os cantos. Isso no banheiro, né? A gente tá falando. Aplicar produto de limpeza diretamente no piso ou, dependendo do produto, diluí-lo em água, passar pano com um rodo. A porta do banheiro pode ficar fechada ou aberta, conforme, né, o padrão do hotel. Aí tem que ver qual é o padrão. Deixa a porta do banheiro fechada ou aberta, aí você segue a regra. Certo? Bom, a aula de hoje está completa. Na próxima aula a gente vai concluir o nosso conteúdo, como eu falei para vocês, repetindo, né? Vai ter um vídeo bem interessante. O vídeo tem cerca de 10 minutos aí, vendo passo a passo da limpeza do quarto, que é bem importante. Certo? Qualquer dúvida, volto a repetir, chama lá no WhatsApp que o professor tira a dúvida, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.